Om Jnanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanopistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Nismerahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriyacharana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Prime Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardatama Sri Guru Pada Padma Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Astottara Satasya Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev. E também a todos os Shirupado Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e também a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Gopi Gita, verso 11. Estamos quase terminando o verso 11. Faltou terminar a leitura daquele passatempo de Krishna em Dwaraka, em Mathura, quando ele foi para lá matar Kamsa e colocar novamente o Gracena como rei. E aí ele começou a ser influenciado pelos moradores de Mathura, principalmente por Devaki, Vasudeva e outros, que estavam querendo que eles permanecessem, Krishna e Balarama, em Mathura. Não queriam deixar que eles voltassem para Vrindavan. E ao mesmo tempo, Nanda Baba, que havia ido buscar Krishna, estava esperando por ele na entrada da cidade, no seu carro de boi, e muito ansioso, querendo voltar o mais rápido possível. Então, mas os membros da dinastia Yadu, eles estavam tentando seduzir Krishna com palavras muito afetuosas, dizendo que ele era filho de Devaki Vasudeva e que todos os parentes deles estavam ali e que ele deveria, agora que libertou os seus pais, continuar vivendo ali com eles. Eles disseram: não pense que Yashoda e Nanda são seus pais. Você não pode pensar que a sua verdadeira casa é Vrindavana. Na verdade, você pertence a Mathura. E nós somos os seus parentes de fato. Então, enquanto isso, Nanda Baba estava esperando por Krishna e Balarama na entrada da cidade de Mathura. Ele estava acampado ali.
Na noite do segundo dia, quando escureceu, Krishna e Baladeva se aproximaram de Nanda Baba. Eles sentaram no colo dele, um de cada lado, e perguntaram: por que você está chorando? Mas Nanda Baba não conseguia simplesmente pronunciar uma palavra. Entendendo então a mente de Nanda Baba, Krishna disse: Baba, você é o meu pai. Por que eles estão dizendo que Devaki e Vasudeva são os meus pais? Todos os Mathuravasis estão tentando me convencer de aceitar este fato. Então, durante aquela conversa, Krishna, Baladeva e Nanda Baba, eles então conversaram sobre vários assuntos relativos a isso. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele explica no seu comentário que todos tentam viver naquele local onde mais recebem amor e afeto. Krishna recebe muito amor de Nanda e Yashoda, cujo prema é certamente muito mais elevado do que o de Vasudeva e Devaki, e também de todos os Mathuravasis. Por que então Krishna permaneceu em Mathura e não retornou com Nanda Baba para Vrindavana? De acordo com as regras de prema, você tem que ir com aquele, de acordo com o Srimad Bhagavatam. Mas ele não fez isso, Krishna não fez isso. Então, qual é o Siddhanta, ou a conclusão filosófica em relação a este fato? Então, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele diz que prema tem dois aspectos, tá? Dois aspectos. O primeiro é onde se manifestam os passatempos, chamado Prakata Lila, tá? Então a gente chama isso de Prakosta. Prakostas são, vamos dizer assim, dimensões, diferentes. Então você tem uma Prakosta aqui, você tem aqui na Terra duas Prakostas, ou seja, duas dimensões de passatempos que ocorrem simultaneamente. Uma é em relação aos passatempos que são manifestos no mundo material, chamado Prakata Lila, e a outra manifestam os passatempos eternos, que acontecem em Goloka Vrindavana, ou seja, a Prakata Lila. Então, em Prakata Lila, nos passatempos manifestos, Krishna e Baladeva não retornaram para Vrindavana. No entanto, no Aprakata Lila, eles retornam, ou eles, na verdade, nunca deixam Vrindavana. Então, são dois passatempos que acontecem simultaneamente aqui na Terra, quando Krishna vem. Um que representa o que de fato ele só faz na Terra, e outro o que representa o que de fato ele só faz lá na Goloka Vrindavana transcendental. Vrindavanam parityaja padam mekam nagachati. Krishna nunca dá um passo fora de Vrindavana. Isso está sendo aqui dito em relação a Prakata Lila, no qual ele está sempre em Vrindavana. Ou seja, lá em Goloka Vrindavana, Krishna não sai de Vrindavana e vai para Mathura. Em cada um desses lugares tem um Krishna diferente. Logo, aqui na Terra, não é assim. Só tem um Krishna, e ele tem que sair de Vrindavana, ir para Mathura, depois ir para Dwaraka. Tá? Isso é muito importante da gente entender, tá bom? Para você poder saber as diferenças dos passatempos e do que de fato ele está executando eternamente na morada dele. E o que ele executa quando vem à Terra é que são coisas diferentes, tá? Então, aqui, no entanto, algumas vezes ele deixa Vrindavana e outras ele retorna para Vrindavana. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explicou que isso seria contrário à Bhakti Rasa se em Aprakata Lila Krishna não estivesse sempre com aqueles que ele mais ama. Ou seja, lá em Goloka Vrindavana ele nunca se separa daqueles que ele ama. Aqui na Terra ele faz isso, tá bom?
Muito bem, então aqui encerrou o verso 11, vamos então agora entrar no verso 12. Dhina parikshaye nilakuntaleir vanaruharanam bribadavritam dhanarajaswalam darshayam muhur manasinashmaram vira yachasi. Ó herói amado, quando o dia chega ao seu fim, você retorna da floresta. Seus pés, a sua face de lótus está parcialmente coberta pelos seus cachos azul escuro, né? Não é azul escuro, seria um negro azulado, um cabelo negro azulado, né, cacheado, que tem uma leve cobertura de poeira bem fina, que foi levantada pela pata das vacas enquanto elas caminhavam, né, enquanto Krishna ia por trás delas, aquela poeira levantava e cobria então o rosto dele, o corpo dele. Naquele momento, por mostrar-nos a sua bela face de lótus, tão lindamente ornamentada, você despertou o desejo amoroso dentro de nossas mentes. Então esse é o verso 12. Os gopis estão aqui agora descrevendo a cena de Krishna voltando do pastoreio das vacas no final do dia. E elas ficam todas ali alinhadas na estrada, esperando Krishna vir para ter o darshan dele. E assim, elas então contemplam a bela face de lótus de Krishna, com os seus cabelos cacheados cobrindo o rosto, né? Uma parte do rosto, como se fosse vamos dizer assim, um véu. E o cabelo de Krishna tem um tom negro azulado, e ainda assim coberta por uma fina camada de poeira que se levanta com o caminhar das vacas sobre Vrindavana. Então vamos agora para o comentário de Srila Gurudeva Bhava Prakashika Vritti. Dina Parikshaye. Dina significa dia e Kshaya significa fim. Dina Parikshaye significa o final do dia chegou, ou seja, é noite ou entardecer. O sol está se movendo na direção do horizonte, mas ainda não sumiu. Então é aquele crepúsculo, né, do entardecer. Algum tempo mais cedo, por volta das 3 da tarde, todas as vacas estavam sentindo-se satisfeitas com a sua alimentação, né? Então Krishna chamou elas. Dhiri, dhiri, ou seja, venham até mim. Niri, niri, vão até a água. Chu, chu, bebam água. Tiri, tiri, saiam da água e venham para as margens, para a margem. E por último, hayo, hayo, significa let's go, vamos. As vacas, elas comeram e beberam até ficarem completamente satisfeitas. Então agora estão prontas para voltar a casa. Elas estão se lembrando dos seus filhos e estão chamando por eles. Hamba, hamba, hamba. Eu estou indo, significa a linguagem das vacas. Krishna então lhe toca a sua flauta e ele reúne os seus amigos e todas as vacas e prepara-se para retornar para casa. Nila Kuntale. Nila significa um azul escuro ou um preto azulado. Kuntalei significa cabelo encaracolado.
Vanaruhananam bradavritam. Ananam significa face, avritam significa encoberto. Então a bela face, o belo cabelo encaracolado de Krishna chega até os seus ombros e cobre parcialmente a sua face, que parece como uma flor de lótus encoberta por abelhas. A palavra bibrad se refere a Krishna exibindo a sua bela face, que é tão bela quanto uma lua cheia. Dhanarajaswalam. Raja se refere ao pólen, que é como... se refere à poeira, que é como se fosse um pólen em Vrindavana. Essa Raja é Dhana, ou seja, é um tesouro. Aqui se refere a Godhana, ou seja, o tesouro das vacas. As vacas estão correndo, voltando para suas casas e para os seus bezerros. Krishna chamou os seus nomes, tocando a sua flauta docemente. E todas elas então correram na direção dele, pensando: Krishna está me chamando. Então, enquanto elas corriam, a poeira se levantava de suas patas, que batiam-se contra o chão, deixando tudo ao redor totalmente coberto de poeira. Essa poeira, parecida com pólen, também cai sobre Krishna, criando então uma cobertura muito fina sobre a sua face, o seu corpo e a sua roupa. Enquanto Krishna retorna com as vacas, ele então pega-as em seus braços e as abraça. O motivo dele fazer isso não é apenas mostrar, é somente mostrar para as suas amadas gopis a sua face de lótus, que é linda, encoberta de poeira, e também para dizer a elas que ele tem o desejo de abraçá-las. O real motivo com que Krishna toca a sua flauta não é para reunir as suas vacas apenas, mas para chamar as gopis. Ouvindo o som profundo da sua flauta, as gopis elas ficam de pé na estrada, nos kunjas, no terraço de suas casas, simplesmente para ver Krishna retornando. Então vejam que Krishna, ao mesmo tempo que ele está tocando sua flauta e se relacionando com as vacas, ele está fazendo também algo em relação às gopis. Então ele abraça as vacas, indicando para as gopis que ele também quer abraçar as gopis. Então ele diz: olha, veja como eu faria com você, veja como eu te abraçaria. Então, e assim ele vai então, ele toca a flauta para reunir as vacas, ao mesmo tempo para avisar as gopis: olha, eu estou indo, fiquem de prontidão na estrada para me ver. Então, o comportamento de Krishna pode parecer como o daquela pessoa que está posando para uma fotografia. Ele está sempre posando para uma fotografia. Ele está sempre fazendo gestos e movimentos e posturas que indicam que tem alguém observando ele e extraindo ali dele a melhor pose, a melhor expressão, ou seja, ele está sempre se colocando da melhor maneira possível, da maneira mais bela possível, no melhor ângulo, para que as gopis possam sempre apreciá-lo. Então, da mesma forma, Krishna está se comportando assim, como se as gopis estivessem, então, tirando fotos dele com os seus olhares.
Portanto, não apenas uma vez, mas várias vezes ele ri, abraça as vacas, fala com os seus amigos, com, na verdade, o objetivo de se exibir para as gopis. E ele percebe que, e se ele percebe que as gopis não estão olhando para ele, ele então pensa, elas têm que olhar para o meu rosto. O humor apaixonado delas irá certamente aumentar e elas virão até mim. Smaram vira yachasi, quando as gopis elas se referem a Krishna com a palavra herói, né, elas estão na verdade querendo dizer o herói de Madhurya Rasa. Você é capaz de nos dar o que quer que nós desejemos. Então as gopis dizem, você tem o poder de dar smara, né? Por isso você é o nosso herói. Em conexão a isso, smara se refere, né, no sânscrito ao verbo smri, com o sufixo ni, significando relembrar. Ou seja, isso se liga a uma experiência de algo que traz a lembrança, né, de volta à sua mente. Por exemplo, as gopis veem Krishna diariamente, né? E ele está sempre exibindo a sua face de lótus, né, encoberta por aquela poeira, e isso faz com que então o desejo por encontros amorosos surja no coração das gopis. Tá? Algo que possa ser comumente considerado algo que geralmente pode ser considerado como defeituoso, na verdade serve para aumentar incomensuravelmente a beleza de Krishna e de Srimati Radhika. Se, por exemplo, lama, né, cai sobre a face de Krishna, ou se essa poeira cobre também a sua face, na verdade a beleza dele aumenta milhões de vezes. A poeira que sobe, né, da pata das vacas, enquanto elas estão correndo pelas terras de Vrindavana, faz com que Krishna, na verdade, apareça cada vez mais belo. E sempre que as gopis se lembram deles, elas ficam totalmente tomadas por Kama. Nos passatempos de Krishna com as gopis, Kama não significa luxúria, aqui significa prema. Aqui estamos falando de um Kama que é transcendental. Então as gopis dizem a Krishna, nós não queremos ser atraída por você, né? Nós queremos ficar alheias, mas como nós podemos ficar alheias quando você mostra a sua face para nós, né, de novo? Então sempre que Krishna mostra a face dele para elas, elas não conseguem manter-se alheias, indiferentes, tá? Então agora vamos para o comentário de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, Saratra Darshini, e de Srila Jiva Goswami Vaishnava Toshani. No comentário deles para o verso 11, ambos acharyas discutiram como o diálogo entre as gopis, né, e as suas mentes, né, com as gopis de um lado e o coração e a mente delas do outro, né? Ou seja, o verso 11 foi aquele dilema que as gopis tinham consigo mesmas, né? Então, como mencionado anteriormente no verso 11, as gopis disseram para as suas mentes, por que você está tão agitada e ansiosa, né, quando Krishna vai
pastorear as vacas. Não há razão para a sua agitação. Qual é o sentido de você ficar tão perturbada? E a mente delas responde: você não é nem um pouco Rasika. Você não possui nem mesmo uma gota de raça. Ó Gopis, devido à ignorância de vocês, vocês não possuem, sentimento. Krishna irá para a floresta e eu quero ir com ele. E eu quero que ele vá porque eu não quero que ele experimente nenhum tipo de dificuldade. Mas eu não quero que ele experimente nenhum tipo de dificuldade. Ele deve brincar na floresta, mas ele não deve sofrer. Só para recapitular, então, qual que era essa ansiedade da mente das Gopis? É que Krishna iria pisar com seus pés macios, de lótus, sobre aquele chão áspero, sobre pedras, cascalho, espinhos, etc, etc. Então a mente delas dizia: por que vocês estão tão ansiosos? As Gopis perguntavam, por que vocês estão tão ansiosas? As mentes delas. E a resposta é: estou ansiosa porque ele vai atrás das vacas. Essas vacas caminham por lugares que são repletos de gramas pontiagudas, pontas de cascas secas de grãos, pedras e outras coisas que podem machucá-lo. E a isso as Gopis respondem: vocês estão simplesmente cegas por prema. Isso não é verdade. Krishna tem olhos. Ele irá ver onde é possível caminhar, e aonde ele poderá então não machucar os seus pés, por exemplo, caminhando na grama macia ou na areia. E a mente delas responde: ó Gopis, você pensa que isso é porque vocês não são nem inteligentes nem iracicas. As vacas não têm sabedoria ou capacidade de discriminar. Elas irão sempre caminhar pelos piores caminhos. E Krishna irá segui-las para mantê-las sempre em ordem, sempre juntas. E aí as Gopis dizem: sim, concordamos que Krishna irá caminhar por esses lugares, mas Brahma nos criou para sofrer, portanto nós estamos sofrendo. Então a mente delas dizia: tudo bem, está certo que vocês devem permanecer aqui e sofrer, mas eu não irei. Eu estou indo abandonar o meu corpo junto com os meus ares vitais. Eu quero partir, e vocês que fiquem aqui sofrendo sozinhas. Então as Gopis agora dizem para Krishna: por não estar conosco, você nos faz sofrer. Quando você vai pastorear as vacas, nós sentimos saudade de você e ficamos muito aflitas, sofrendo. Mas não é apenas nesse momento que sentimos essa dor. Nós sentimos também quando você está conosco. Como isso é possível? Ao entardecer, junto com suas vacas e amigos, você retorna para o curral na vila de Vrindavana. Naquele momento, a sua face está encoberta por uma fina camada de poeira e assim ela fica mais bela. Por que você permite que essa poeira cubra a sua face? Você não deve fazer isso, porque senão nós não podemos ver a sua face completamente. As Gopis, elas querem ver a face de Krishna limpa, mas ao mesmo tempo elas ficam extremamente fascinadas quando
a face dele está coberta por essa fina camada de poeira e parece como se fosse a lua que acaba de nascer, né? E elas dizem: a lua é esplêndida com os seus raios e a sua face tem a mesma bela aparência. Na verdade, a sua face é mais bela quando está parcialmente encoberta por esta poeira vindo da pata das vacas e também pelos seus cabelos encaracolados. Então, quando as gopis dizem que a poeira que vem da pata das vacas é uma riqueza, elas estão indicando o valor imenso que isso tem, quando utilizado por Krishna para aumentar a própria beleza da sua face de lótus. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele também nos demonstra isso com referência ao dicionário sânscrito chamado Vishwa Prakasha. A palavra dhana, ou riqueza, ou tesouro, se refere a godhana, ou seja, o tesouro das vacas, a riqueza das vacas, que é o quê? A poeira que elas fazem levantar. Então Krishna ele fica feliz com essas palavras das gopis, ele pensa: eu sou muito afortunado. Levando essas vacas para pastar na floresta de Vrindavana, me dá a oportunidade de me encontrar com as gopis. E é simplesmente através das vacas que eu posso, livremente estar com vocês. Krishna diz para as gopis. E Krishna então ele se sente endividado com as vacas e está feliz em receber a poeira que vem da pata delas sobre o seu rosto. Então esse é o humor interno de Krishna. Então Krishna está agradecendo as vacas, muito feliz, porque é com a desculpa de pastorear as vacas que ele pode se encontrar na floresta com as gopis, tá? Então assim, não é que Krishna não ame as vacas, tá? Não é que ele esteja simplesmente usando as vacas, não é isso, tá? Ao contrário, mas Krishna ele tem o poder de, com uma ação, conseguir cumprir vários objetivos, tá? Então a ação de levar as vacas para pastorear também dá muito prazer a Krishna, tá? Mas ele diz, eu poderia fazer de uma outra forma, mas eu faço assim porque assim eu posso estar na floresta com as gopis. Ele podia ter uma outra estratégia para cuidar das vacas, por exemplo, tá? Então, não é uma coisa comum, né? Alguém levar a vaca para pastorear e passar o dia com ela e depois voltar no final do dia. Ninguém faz isso, né? Mas Krishna faz, tá bom? Então, ele faz dessa maneira, por isso, não que ele não cuidaria das vacas, né? Caso não tivessem as gopis, por exemplo. Não tem a ver com isso. Então as gopis estão acostumadas a observar Krishna enquanto ele retorna do seu pastoreio com as vacas. E ele tem os seus braços, né, envolvendo o pescoço das vacas, né, como num abraço. Elas também observam como ele procura por seus amigos, né, demonstrando preocupação para ver se todos estão ali. Para pessoas comuns, Krishna não deseja revelar o seu real motivo, que na verdade é olhar para as gopis. Então, ele aproveita para demonstrar afeto para as vacas e ao mesmo tempo também para as gopis, tá? Além disso, dentre milhões de gopis que estão olhando, né, Krishna está procurando por uma gopi em particular. Agora, nesta canção de separação, as gopis estão dizendo: quando nós vemos você procurando
dessa maneira, por alguma golpe, nós ficamos muito agitadas e sentimos que não podemos viver nem mesmo um momento sem você. Vendo você abraçar as vacas e seus amigos vaqueirinhos, nós desejamos também ser abraçadas por você da mesma forma. Então isso chama-se Smara. Nós sofremos com a grande separação de você, as golpes dizem. De manhã até de noite, no momento em que podemos revê-lo. Mas, então, quando nós vemos você, nós sofremos mais ainda do que antes, porque o nosso desejo, de estar com você só aumenta. Naquele momento, nós podemos ser comparadas a uma pessoa muito sedenta, que está com muita sede, que chega às margens do rio Ganges, pensando: Ganga está aqui, e eu vim de tão longe para beber essa água, passei por tantas dificuldades para chegar aqui, a água é tão linda, tão doce, mas não há um local de acesso para que eu possa chegar até a água. É muito difícil, eu chegar até a água. Nós estamos sedentas e a água está fluindo, em quantidades abundantes bem na nossa frente, mas não conseguimos bebê-la. Quando você chega num rio que não tem como você descer até a água, você começa realmente a ficar frustrado, porque você vê tanta água e não consegue chegar nela. Tem que ter algum meio de você chegar até a água, alguma escada, enfim, alguma trilha, alguma coisa que te permita chegar até a água, senão você só fica olhando a água e não consegue beber. Então isso é muito difícil, dizem as golpes. Então a sua face é extremamente atrativa, porque a poeira que parcialmente porque a poeira encobre parcialmente o seu rosto. Mas os vaqueirinhos e as vacas estão presentes quando você retorna do seu pastoreio, bem como os seus pais e as suas mães. Bem como os nossos pais e as nossas mães. Então, o Smara que você nos dá nesse momento não pode nos satisfazer, apenas aumentar a nossa dor. Você considera, dizem as golpes para Krishna, quem quer que veja a minha face será então dragado por um oceano de felicidades. E isso é especialmente verdadeiro para nós. Smara certamente aparece em nossos corações. Você sabe disso, e é por isso que você mostra a sua face de lótus para nós repetidas vezes. Você quer aumentar o nosso Smara, mas porque você não pode nos dar o que nós queremos, esse Smara apenas aumenta o nosso sofrimento. Porque as golpes querem estar ali com Krishna, mas elas não podem. Tem muita gente olhando, elas não podem estar em público. Então Krishna fica provocando elas e ao mesmo tempo não pode satisfazer. Ele não pode de fato abraçá-las, ele não pode de fato beijá-las, ele não pode de fato estar com elas, mas ele pode fazer isso nas vacas e nos amigos. Então ele fica provocando elas, isso desperta o Smara dentro delas e ao mesmo tempo elas não podem satisfazer esse desejo delas e elas sofrem mais por causa disso. De acordo com as golpes, Krishna chama elas com a promessa de que ele irá dar o que elas desejam. Então ele diz: venham e peguem. Mas quando elas vêm, ele as engana, apenas dando-lhes mais sofrimentos, calamidades e agonia. Elas querem evitar vê-lo, mas ele chama elas, e elas não podem
permanecer longe, elas são, né, impelidas a ir até ele. A melodia de sua flauta as atrai, né, para ele, e elas são compelidas a vê-lo, né, impelidas a vê-lo. Mas quando elas chegam, não há um encontro de fato. E elas dizem para Krishna: você nos enlouqueceu com a melodia da sua flauta. Você nos arrastou até aqui, para esta floresta secreta de noite. E agora nós estamos chorando e vagando aqui e acolá, incapazes de vê-lo. Nós chegamos à conclusão de que você certamente é um herói, né? Porque você é perito em dar sofrimento aos outros. Você é, de fato, o mais expert em fazer isso. Você demonstra a sua proeza em matar milhões de golpes, mas você deve compreender que toda essa agonia que você nos causa irá, de alguma forma ou de outra, recair sobre sua cabeça. E você será o responsável por tudo isso. Você levou de nós o Dharma, o princípio religioso, né, de cumprir com os deveres e responsabilidades em relação à nossa família e à nossa dinastia. E você também levou consigo a nossa vergonha, nossa paciência, castidade e outras virtudes femininas. Embora você tenha levado tudo de nós, ainda assim, nós não podemos fazer aquilo que você quer que nós façamos, que é morrer. Nesse momento, você não quer que nós morremos, porque se nós morrermos, você não será capaz de encontrar mais ninguém, né, para que você possa então fazer sofrer tanto quanto faz a nós, né? Ou seja, você vê o nosso sofrimento e fica muito satisfeito com isso. Ó Krishna, você é certamente um herói. Então aqui elas estão dizendo, né, para Krishna que o fato de ser um herói significa um herói às avessas, né? É um herói que, na verdade, sente prazer em ver o sofrimento de alguém. E como só elas são capazes de estar nessa situação, ele não deixa que elas morram, porque, na verdade, ele tem prazer em ver o sofrimento alheio. Existe um ponto aqui no comentário Vaishnava Toshani de Srila Jiva Goswami. Embora Dina Parikshaye geralmente signifique o fim do dia, nesse contexto as golpes elas querem dizer que elas chegaram ao final da vida delas. E elas estão expressando então esse humor trágico, né, da seguinte maneira: nós perdemos a nossa tolerância e estamos a ponto de morrer. Por favor, então, venha até nós imediatamente. Esse ponto é muito importante, né? É fácil de entender o significado geral de Dina Parikshaye, mas é difícil de compreender o seu significado oculto, né? Dito pelas golpes do grupo de Radharani. Como dito anteriormente, Nila Kuntalei significa pelos cachos do seu cabelo encaracolado, que é negro azulado. A beleza, na verdade, ela reside na escuridão. Não importa o quão grande os olhos de alguém sejam, ele não será tão belo se não tiver um ponto preto, né, no meio. A face
de alguém pode ser muito bela, mas ela não será tão bela, né, se não tiver os seus cabelos negros ao redor, né? Ou seja, se for um cabelo branco, a face não será tão bela quanto se for um cabelo negro. Então, o que aconteceria se as golpes tivessem os seus cabelos cortados? Você não pode imaginar. Da mesma forma, a amorosidade das golpes é encantadora. Mas, se Krishna não estivesse com elas, tudo seria diferente. Quando a face de Krishna está decorada e parcialmente emoldurada pelos seus cachos negros, ele fica então mais belo. E assim então existe Smara. Olha que comparação interessante, olha que a conclusão fantástica, né? Que não é apenas metafórica, não, é real. Aqui Srila Jiva Goswami diz o seguinte: tudo nesse mundo fica mais belo pela presença da cor negra, da cor preta, tá? Ou seja, os olhos de alguém, eles de fato são muito belos porque tem a pupila preta ali, né? O preto ele vai realçar a cor do olho. Da mesma forma, né, os cabelos escuros também realçam aquela beleza. Quando eles são brancos já é diferente. E aí ele compara a presença de Krishna, que é negro, em meio às gopis, como se ele fosse o ponto negro em meio às gopis, o que torna a beleza delas mais bela ainda, né? Mas que se ele não estivesse presente não seria tão bela assim. É muito bonito isso. Em um de seus comentários, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica um ponto específico em relação à boa fortuna, né, específica de uma família, né, na linhagem da comunidade dos vaqueiros, né? Os jovens Gopas e Gopis e os pais, né, deles, Gopas e Gopis também. A visão da bela face de Krishna, na verdade, serve apenas, ou foi feito apenas para as Gopas e os Gopis, e as Gopis, né? Ninguém mais além deles pode de fato conseguir admirar a beleza de Krishna. Nem mesmo Vasudeva e Devaki, nem mesmo nenhum Dwarakavasi podem ver, né, ou podem ter essa visão, né, esplêndida, né, de Krishna nesse momento, né? Além disso, Smara não apareceria no coração das gopis, né, da mesma forma, e se elas vissem Krishna, por exemplo, com uma coroa dourada e com uma vestimenta real, elas não iam sentir, né, essa atração da mesma maneira como elas sentem ao vê-lo naquele contexto da floresta. Então, é só para quem está em Vrindavana, né, que essa beleza de Krishna pode ser percebida, tá? Então, depende do contexto, né? É bem capaz que as rainhas de Dwarka, ao verem Krishna dessa forma, diriam para ele: você tem que tomar um banho, porque você está sujo, você está feio, né? Você precisa pentear os seus cabelos, né? Colocar uma roupa, aí sim você fica bonito, né? O único desejo das gopas, dos gopas e das gopis é que Krishna, que eu possa sempre ver a bela face de Krishna. Eles não querem ver Krishna em Dwarka, Dwarkadish, ou Mathuresha, Krishna de Mathura, e nenhuma outra forma de Krishna. Eles apenas querem ver Krishna na sua forma de vaqueiro e jovem, de um jovem vaqueiro. No seu Venu Gita, enquanto as gopis
falam sobre a beleza de Krishna enquanto ele está pastoreando as vacas, elas dizem que ele está naturalmente decorado daquela maneira maravilhosa. E ele carrega consigo 2 tipos de cordas para amarrar as vacas, né? Uma no seu turbante, né? E a outra no seu ombro. Enrolada no seu turbante existe uma corda que serve para amarrar as patas de trás das vacas enquanto Krishna está ordenhando elas. E a outra corda que fica no ombro dele serve para ele amarrar os bezerros próximos às vacas, para que ela possa então fazer com que o leite saia, né? Para que o leite possa ser ordenhado. Mas essas não são cordas comuns, né? Elas amarram a mente das gopis e o coração delas com Krishna. As gopis têm muito smara neste momento, não apenas ao ver aquela cena belíssima da face de Krishna, mas também de poder ver como ele está sendo decorado por aquelas cordas. Elas acham que ele fica muito belo com aquelas cordas, né, no corpo dele. Então agora elas dizem: você nos deu o smara e também muita dor, mostrando a sua face. Nós não queríamos vê-la. Nós estávamos nas nossas casas, atrás das nossas portas trancadas, mas alguém veio e abriu aquelas portas. E ele entrou em nosso coração, o roubou e nos forçou a acompanhá-lo. Muhur Manasi Nasmaram Virayachasi. Aqui Manasi significa Kamadeva, a deidade que preside a mente. E é a mente que manifesta o Smara. Então as gopis dizem: você nos arrastou em sua direção, então você nos colocou esse Smara em nossas mentes, mostrando a sua face. Por que você repetidamente mostra a sua face? Nós queremos um remédio para esse Smara, mas ao invés disso, ele simplesmente aumenta. Nós sabemos que você é um herói, mas o seu heroísmo vai muito além de nos dar esse Smara, né, e matar as gopis. Muito bem, então aqui termina o verso número 12. Vamos encerrar aqui e continuamos na próxima aula. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.